WW está de volta. Vamos falar agora sobre o território ali da faixa de Gaza, que tem apenas 41 quilômetros de norte a sul e os ataques estão por toda parte. Nosso analista Lorival Santana nos mostra como ocorreu a reação do Hamas, que deu início ao conflito, em um mapa aí. Cadê o mapa? Fernanda. Legal, obrigado. Ô Lorival, tá contigo a bola, mas explica a situação atual ali. Terça-feira, o que aconteceu aí? Bom, estou vendo que a gente juntou aqui tanto os ataques do Hamas do sábado e do domingo, né? Que são ataques que atingiram toda essa faixa de Israel aqui próximo, são essas bolas laranjas aqui próximas à fronteira com a faixa de Gaza. Deixa eu ver a legenda aqui. Locais de conflito são os quadradinhos vermelhos, né? Então, aqui houve ações terrestres dos combatentes do Hamas que fizeram ações terroristas aqui, atacando população civil, principalmente, mas também tomando reféns militares e civis também, atacando também militares, mas sobretudo civis, né? E o que mais que temos aqui? Ataques aéreos de Israel, aí essas bolinhas azuis aqui, eu acho que não conferem, porque os ataques aéreos de Israel são aqui dentro do território da faixa de Gaza. Então, digamos assim, sábado e domingo, os ataques foram contra Israel, do Hamas contra Israel. A partir de domingo à tarde, também simultaneamente, então Israel começou a atacar a faixa de Gaza, bombardeando todo o território da faixa de Gaza. Hoje, a partir de ontem, fim da tarde, eles começaram a bombardear o centro da cidade de Gaza. Eles começaram pelas periferias, e as zonas periféricas, e chegaram ao centro da cidade de Gaza, que é um centro, claro, modesto, não é nada muito rico, mas relativamente ao que é a cidade de Gaza. Tem lá alguns arranha-céus e tal, tem os bancos, tem organizações internacionais e tal, e um forte bombardeio. É um bombardeio sem precedentes na história de Gaza. Essa é a quinta guerra desde que o Hamas tomou Gaza em 2007, lembrando que Israel ocupou a faixa de Gaza entre 1967 e 2005, entregou para a Autoridade Palestina, que realizou eleições em 2006. O Hamas venceu a eleição, a Autoridade Palestina não entregou o governo para o Hamas, por ser considerado uma organização terrorista por Estados Unidos e União Europeia, que iam cortar a ajuda à Autoridade Palestina. Foi assim que, então, em 2007, o Hamas tomou Gaza. Eu cobri essa tomada de Gaza. E desde então, essa é já a quinta guerra entre o Hamas e Israel. Ô Lorival, agora quando se fala numa entrada por terra, né, que é o que está para acontecer, provavelmente, tem muita gente apostando nisso, seria por onde? Bem, as Forças Armadas israelenses já têm cerca de 300 mil soldados aqui nesse perímetro, né? Que, como você disse, se você olhar de norte a sul, são 41 quilômetros. Aqui dá um pouco mais, porque tem todas essas curvas e tal, mas há uma concentração também sem precedentes de soldados israelenses aqui e de equipamento militar também. A incursão seria por todo o território simultaneamente, assim como foi a incursão do Hamas no território israelense. Foram mais de 30 pontos que o Hamas conseguiu romper dessa cerca, que em parte é arame farpado, reforçado, em parte são placas de aço, em grande parte são coisas de concreto, muros de concreto também. Hamas conseguiu romper usando bulldozers, né, aqueles tratores grandes e tal, e fez para cá. Agora, Israel entraria também, não seria por um ponto só, mas por vários. Ô Lorival, e o resgate dos brasileiros aí tá por onde? Teria que ser aqui pela porta de Rafah, né, que é a porta que é a única saída da faixa de Gaza para o Egito, né? Então, é uma saída fechada, porque o Egito também bloqueia a faixa de Gaza desde 2007, assim como
Israel bloqueia essa parte aqui, o Egito bloqueia essa parte. Então teria que haver uma negociação, o Egito não vai colocar nenhum empecilho, naturalmente. A dificuldade hoje é de localizar esses brasileiros, conversar com o Hamas e negociar essa saída. Tem um debate de corredor humanitário, né? Porque existem, dessa população de 2,2, 2,3 milhões de habitantes da faixa de Gaza, normalmente, já há 350 mil que dependem da comida, da ajuda humanitária para comer. 350 mil. E, além disso, há mais de 500 mil, 540 mil que recebem uma ajuda financeira, assim, um dinheiro. Tudo isso vem da ONU com organizações parceiras, uma espécie de transferência de renda. Agora, toda a população de 2,3 milhões precisa de comida, de água e de eletricidade, porque tudo isso foi cortado. Conforme os dias vão passando, as reservas vão acabando. Então, é uma população sob bombardeio e, ao mesmo tempo, passando fome, sem água e sem comunicação, sem eletricidade. Joia, obrigado, Lorival. Thaís Herédia, tem algum impacto para o Brasil no comércio com Israel, de alguma maneira? Algum mercado que acaba sendo impactado, que Israel, por exemplo, é grande fornecedor, ou essa região? Há uma preocupação com o abastecimento de potássio para os fertilizantes. Israel é o terceiro fornecedor para o Brasil. Pode causar alguma elevação de preços. Ela já aconteceu em alguma medida, mas, por exemplo, a nossa dependência da Ucrânia era muito maior, né? Tanto que o Brasil, o governo Bolsonaro, lembramos aqui, fez uma negociação e para garantir a importação de fertilizantes e dos produtos que fazem fertilizantes da própria Rússia, com a guerra já tendo começado. Então, de qualquer forma, o Brasil não tem, existe sim um comércio bilateral, ele é pequeno na pauta brasileira, existe essa correlação mais forte com o potássio para a fabricação de fertilizantes, mas ela não é necessariamente uma coisa que vai abalar, não, a balança comercial brasileira ou a própria economia brasileira, Caio. Apesar de serem um dos poucos acordos de livre comércio que o Brasil tem, Isso, que o Mercosul tem, curiosamente, são com Israel e com a autoridade palestina. Verdade. Vamos colocar o professor aqui também na conversa de volta. Professor, o senhor acabou de ver o mapa aqui, né, da situação atual aqui da guerra, desde sábado também, como que foi o ataque. Vamos supor que o que é muito provável que Israel consiga ali, como o Lorival disse, fazer ali da faixa de Gaza um deserto. O que vem depois disso, em âmbitos geopolíticos, em âmbitos ali da região ali do Oriente Médio? Não, essas são... Assim, não dá para a gente construir essa hipótese. Primeiro, que é impossível que isso aconteça. Segundo, que o apoio interno não vai a tal ponto e o apoio externo também não vai conseguir. Eu acho que além dos discursos, são discursos muito pungentes, etc. e tal, a grande questão com Gaza e com Hamas em Gaza é saber como lidar com essa questão, né? Saber que para a solução política do Hamas de Gaza é preciso decisões políticas. E olha, Bibi Netanyahu tomou uma decisão política nos anos em que ele foi primeiro-ministro, que foi negociar com o Hamas, né? Eu acho que tem 3 elementos que entraram em crise nesse último sábado, né? O primeiro elemento é o elemento militar, a ideia de que Israel estaria seguro, suficientemente seguro, com um domo de ferro, né? A gente viu que isso foi superado. Mas os 2 outros elementos que entraram em crise são elementos políticos. O primeiro elemento é a percepção, perpassada por lógicas orientalistas, por lógicas simplificadoras, que o Bibi Netanyahu sempre teve, de que o Hamas se contentaria em permanecer em Gaza, teria uma relação secundária com o poder, estruturaria uma administração de Gaza. Aqui tem uma lógica pragmática que levou Bibi Netanyahu a negociar com o Hamas, né? E a terceira questão é que é possível administrar o conflito sem solucioná-lo, né? Eu acho que tudo isso implodiu.
né? E essa implosão leva a uma nova reflexão. O que fazer a partir de agora, né? Eu acho que depois da barbárie, depois do mega ataque terrorista, depois das cenas terríveis que a gente está começando a descobrir até o final o que elas foram, a gente tem agora um kibbutz, né, kibbutz Be'eri, que perdeu toda uma geração foi assassinada no mesmo dia. Isso é impressionante. A gente tem casos de crianças assassinadas, de bebês assassinados. Isso tudo acaba produzindo qualquer coisa menos a possibilidade de ter o Hamas como interlocutor. Agora, por outro lado, o Hamas era o interlocutor, né? Nessa perspectiva de administrar o conflito e de manter as relações com o Hamas, garantindo a ele o domínio sobre Gaza, possibilitava que o Hamas fosse o único interlocutor, porque o governo de Bibi Netanyahu tratava a Autoridade Nacional Palestina como irrelevante. Então, acho que a única possibilidade que a gente tem agora é de avançar em direção a ter outro interlocutor e deixar o Hamas para trás, porque quem era interlocutor nessa história era o Hamas. Professor, o nosso diretor de Brasília, Daniel Richtner, quer te fazer uma pergunta. Justamente dando sequência a esse ponto sobre o Hamas, eu sei que o Michel vai com muita frequência a Israel e me chamou muita atenção, Michel, nas suas redes sociais hoje você postou uma conversa que você teve em algum momento com o líder do Hamas em Jerusalém, dizendo, conforme esse seu relato, que o Hamas na faixa de Gaza é muito mais associado ao crime puramente, ao terror, do que com resistência e com o islamismo. Existe essa diferença entre o Hamas de Jerusalém, o Hamas da faixa de Gaza, o Hamas da Cisjordânia, eventualmente? Existem facções internas do Hamas? A gente não pode considerar o Hamas uma coisa só? Não. O Hamas é uma história muito complicada e muito complexa. Se a gente tomar algum cuidado, a gente vai perceber que ele remonta aos anos 20, com inspiração de um sheik importante na região, que é um sheik de origem síria, chamado Saddam Qassam, né? E que é um sheik que baseia a sua perspectiva em duas relações muito profundas. A primeira relação é a relação de não divisão entre judeus civis e judeus militares. E a segunda relação é um profundo e militante antissemitismo, o que é muito diferente, por exemplo, do Fatah. Essa perspectiva do Saddam Qassam, que depois virou, Daniel, o nome do grupo armado do Hamas, essa referência é uma referência que ganha continuidade principalmente em Gaza. E as conjunturas, né, as lideranças, etc. e tal, elas são lideranças que acabam dialogando com quem está ao redor, né? Em Jerusalém, por exemplo, isso foi uma entrevista que eu fiz na época que eu estava lá e queria produzir um artigo sobre o Hamas e a relação do Hamas com a população civil. Um grupo muito vinculado, aqui sim, a perspectivas religiosas e perspectivas de apoio social. Na Cisjordânia, eu já percebo um Hamas mais militante, mas com algum cuidado nessa gramática antissemita, por exemplo. Agora, em Gaza, a gente está lidando com um grupo muito fortemente antissemita. Eu acho que, numa dessas referências que a gente fica tentando entender o que aconteceu no sábado, eu acho que a gente pode buscar isso, buscar essa perspectiva que resume um pouco o Hamas de Gaza, de Saddam Qassam. Não separação entre civis e militares, uma perspectiva fortemente antissemita. Agora, em Gaza, as condições concretas deram também ao Hamas uma possibilidade. Eu não sei se eu escrevi crime, mas se eu escrevi crime, a minha intenção, carioca como sou, foi escrever milícia, porque é uma relação, e aqui também a gente tem um erro, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um erro, originalmente, entender a milícia de uma maneira simplificadora, como se ela, né, alguns políticos que inclusive foram longe na carreira, simplificadora, eu ganho aqui, a ocupação territorial me garante paz, segurança, etc. e tal, mas na verdade a milícia acaba tendo um projeto político. Eu acho que o Hamas em Gaza vai nessa direção, tem uma perspectiva muito clara de projeto político pequeno, ganha aqui, ganha ali, consegue um dinheiro daqui, um dinheiro dali, consegue investimento do Catar para pagar salários, etc. e tal, mas que em última instância tem um projeto que é um projeto miliciano de poder, que é de avançar e se expandir em direção a ser a grande referência na Palestina como um todo. Desses três grupos que eu chamaria de Hamas,
o grupo de Gaza é o grupo hegemônico hoje na Palestina. Bom, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a equipe da CNN relata um bombardeio do Hamas dentro de um bunker em Israel. Até já.